Salve! Sejam todos muito bem-vindos aqui direto dos estúdios da Camucá. Sou Adriano Nunes, jornalista, psicanalista e pesquisador das velhices LGBTQIAPN+. Isso aqui é um convite para o diálogo e você já pode interagir nessa conversa, deixando aí o seu comentário, dando aquela dedada gostosa no like e compartilhando para todos que queiram participar dessa conversa. Afinal de contas, diante do ódio e da intolerância, a minha bandeira sempre é o diálogo. E diante da diversidade, eu sou dialoguei. E na conversa de hoje, vocês estão imaginando que é minha convidada? Ó, gente, eu preciso até da ficha aqui de tanta coisa que essa mulher faz. Ela é mineira de Teófilo Antônio, criada no Capão Redondo. Ela estreou na TV e começou sua carreira como arte drag nas mãos de nada mais quem que Silvio Santos, gente, no quadro do Melhor Transformista no seu programa de show de calouros. E fez uma brilhante carreira, passando pela TV, Rede TV, pela Record. E, diante dos nossos olhos, vimos a sua transição na mulher que sempre foi. É jornalista, youtuber, cantora, é política brasileira, especializada em jornalismo político, mãe, avó e atualmente candidata a vereadora de São Paulo, Leonora Áquila. Ativa e passiva, só faltou isso. Eu ainda tenho dúvida até hoje. Antes de mais nada, ó, a gente tem uma super parceira, que é a Vem Makeup, e ela mandou essa lembrancinha pra Nossa, você. já começa quando ganhando soube, presente. Lógico que as pessoas são muito bem recebidas Muito pra essa obrigada, conversa. Vai Makeup. É uma querida empreendedora, batalhadora, assim como você. E ela mandou esse carinho pra você aí, e você pode seguir apoiando. E vale aquela máxima, né, gente? Se quiser e puder nos apoiar, é só ir no apoio, isso aqui na descrição do vídeo, Pix, qualquer ajuda é bem válida. Leonora, pode ver, Nossa, por tem muita favor. coisa. Tem muita coisa. Adorei. Ela fez com carinho pra você. Maquiagem é sempre muito bem-vinda, obrigada, viu? Claro. Eu amei. Léo, vamos lá. Antes de mais nada, eu vou te lembrar de uma coisa que talvez já faz muito tempo você não conheça e é uma das motivações que eu te sigo e eu queria muito começar esse diálogo na primeira temporada com você. Em 2007, eu estava me formando também em hotelaria pela Embi Morumbi. E eu tinha uma gincana interna, eu precisava promover um evento, eu promovi uma gincana de um quiz. E eu entrei em contato com você, que você estava na época se formando também em jornalismo lá pela Embi. Na cara dura, gente. Eu liguei e falei assim, olha, eu preciso de você, será que você pode apresentar? Mas assim, tudo estudante, não tem verba de nada. E você foi como se tivesse o melhor cachê da vida. Você foi super profissional, acrescentou ao evento de uma generosidade absurda. Eu acho que isso fala muito de você. E fala também dessa mulher perseverante que está aí numa batalha enorme pensando políticas públicas para a nossa comunidade. Então, eu já queria te dar essa acolhida. Você está aqui com uma pessoa que te admira e que tem esse agradecimento por essa generosidade que eu sei que você é. Que eu nem sabia disso, obrigada. Você não deve lembrar 2007, gente, eu ainda era um garotinho. Eu também. Exato. Né? E por falar nisso, naquela época, eu acho que dentre tantas dificuldades que você estava passando por uma fase na TV, você até falou assim, olha, eu não vou montada, e etc. E aí, da mesma forma, eu falei, a gente quer você. E ali estava a sua essência, e a gente sabe disso, e a gente sabe qual é a dificuldade dessa questão. Eu sou um pesquisador de gênero e sexualidade, e já queria começar o nosso papo para falar sobre isso. Como é esse despertar e essas fases em que você vai se firmando e se reconhecendo e, ao mesmo tempo, proclamando para as pessoas a mulher que você é. Ai, situação difícil, né? É um parto. Porque eu tive que me assumir 2 vezes, né? A gente se assume primeiro gay, porque a gente acha que é gay. E aí o tempo vai passando, você vai falando, cara, alguma coisa não tá encaixando. Era para eu estar feliz, era para eu ter tirado o peso das costas, era para estar bem, porque é assim que a gente se sente quando se assume, né? A gente enfrenta o mundo para ter leveza depois, para ser feliz, mas as coisas não se encaixavam. Eu não gostava de roupa de menino, eu me sentia violentada. Cada vez que eu tinha que levantar de manhã, eu não tinha prazer em acordar. Eu não tinha prazer em me arrumar. Eu não tinha prazer em nada. A minha vida, assim, acho que é por isso que eu aprendi a trabalhar tanto. Porque eu me dediquei 1000% da minha vida ao trabalho. Talvez para não enxergar as coisas, para não ter que lidar com essa situação do meu gênero, por exemplo. Você sabe que foi lá na Embi Morumbi, na faculdade, que eu bati o martelo e falei, me encontrei, eu sou uma mulher. Jura? Sim, porque o meu trabalho de conclusão de curso para jornalismo
foi travestis e transexuais no mercado formal de trabalho. Só que eu tinha que explicar de maneira mais científica possível o que era uma travesti, o que era uma transexual. E naquela época, 2008, nem tinha fonte Sim. no Brasil para a gente beber. Eu tive que buscar fontes internacionais. E comecei a ler várias coisas, vários artigos, vários livros. E cada livro que eu lia, cada artigo que eu absorvia, eu falava, meu Deus, tem muito a ver comigo, acho que eu sou isso. Então, através da leitura, através do estudo, foi que eu fui descobrindo quem eu era. Quer dizer, eu já sabia, mas eu precisava me encontrar, porque você cresce com a invalidação. Você cresce com as pessoas falando, você vai para o inferno, você é uma aberração, você não é o que está pensando, isso é a pombagira, isso é Satanás, isso é, sei lá, falam 1000 coisas pra gente. E vão colocando na sua cabeça que você está errado. Sim. E quando eu fui estudar, eu vi que eu não era a única pessoa que sentia aquilo. Eu não tinha contato ainda com esse mundo todo da transexualidade. E era um mundo muito marginalizado. E eu pensava, meu Deus, eu não sou isso. Eu não quero ser prostituta. Eu acho que ser prostituta tem que ser uma opção. E não Sim. uma obrigação, porque não tem oportunidade. Mas quando eu li tudo aquilo, eu falei, eu me encontrei nessa leitura. E aí eu costumo dizer que quando eu peguei o meu certificado de jornalista, eu também peguei o meu certificado de mulher. Eu me formei junto, Lindo. porque ali eu descobri, né, que eu estava, enfim, me recebendo com o coração aberto, e foi quando eu resolvi fazer minha transição. E como é que foi, a partir daí, o processo de começar de dentro de casa, que eu acredito que é a grande revolução, para o enfrentamento do mundo? Aí eu tive que me assumir de novo, porque aos 18 anos, depois de um apedrejamento no Capão Redondo, eu não tive mais como esconder da minha família. Né? Como é que eu ia justificar que eu estava toda machucada, suja de pedras, à noite, 11h30 da noite, estava voltando à escola. Falei, vou ter que contar, porque eu não sabia mais o que inventar. Eu vivia apanhando na rua, mas eu sempre inventava uma desculpa em casa. E aí um dia eu não aguentei, eu cheguei em casa muito maltratada, e as pessoas pensam que isso é meio que drama, meio... Não, gente, aconteceu literalmente, só um estou fato, contando a minha né? história. E aí quando eu cheguei em casa nesse dia, eu reuni toda a minha família, eu estava muito revoltada. Aí eu reuni toda a minha família e falei, gente, eu sou homossexual. Aceitem ou não, eu não aguento mais carregar isso desde criança sozinha. Aí foi aquele alvoroço, né? A mãe que chora, o pai que não aceita, que culpa minha mãe, irmão ficou sem falar comigo, foi aquele alvoroço. E aí eu tive que sair de casa, porque se tornou insustentável. Então a nossa vulnerabilidade já começa quando você é obrigado a sair de casa, quando não é expulso, muito cedo e despreparado. Né, eu não tinha independência financeira, eu não tinha nada para sair de casa. Eu fui obrigada a sair porque qualquer lugar do mundo era melhor do que estar ali, naquele ambiente onde eu já não me sentia mais acolhida. Onde eu me sentia, parecia que eu era uma estranha no ninho. E aí eu fui pra rua, fui pra vida, né? E a minha vida começa aí, aos 18 anos, que tive que enfrentar a realidade lá fora. E olha, posso te falar? Eu sou uma sobrevivente. Sim. Porque eu tive na minha frente todo tipo de coisa ruim que você pode imaginar. De droga, prostituição, tudo que você pode imaginar. E aí, para piorar essa situação, eu fui bem a geração peste gay. 82, 85, a geração HIV. Né? E ainda fui uma sobrevivente, porque além de tudo que eu estava enfrentando, eu ainda tinha aquela doença que a gente não sabia direito o que era. Não tinha coquetel, não tinha remédio, não tinha antiviral, não tinha nada naquela época. As pessoas simplesmente morriam. Né? A gente assistiu quase que ao vivo pessoas famosas como o Cazuza morrendo aos nossos olhos. Então aquilo era muito assustador. E eu tinha que aguentar, só com 18 anos, todo aquele peso de estar fora de casa, de estar pela primeira vez sem a proteção dos meus pais, principalmente da minha mãe, que sempre foi aquela galinha em cima do pintinho, né, que me protegia de tudo. Eu tive que ir para a vida sozinha. Então, foi uma vida bem dura, não vou mentir. Eu acho que talvez por isso eu arrisco dizer que a gente que observa o teu trabalho e te acompanha, a gente percebe uma persistência enorme, né? Parece que não existe não para Leonora Ávila. Nem não existe mesmo. E o quanto ela vai construindo. E aí, quando eu estava pesquisando sobre você e eu vi se despertar naquela época, na trajetória que você passou pelo programa do Silvio Santos, que você descobre ali, posso dizer assim, a arte drag. Sim. A arte foi essa ferramenta que conseguiu te alimentar? A arte me salvou muitas vezes, né? Mas a arte fez... era
No bom sentido, era como se eu estivesse tomando um alucinógeno quando eu estava em cena. Aquilo era um mundo perfeito. Era o mundo que eu sonhava, era a personagem que eu queria, era o que eu era por dentro, eu estava estereotipando, estava colocando para fora, exteriorizando. E aí, eu me descobri ali. Eu falei, pronto, aqui é um refúgio. Aí eu fiquei viciada, igual droga, fiquei viciada naquilo. Eu não via a hora de estar em cena, eu não via a hora de me montar para colocar desculpa na arte, para me vestir de mulher. Porque era o único momento que eu poderia colocar pra fora aquela mulher que eu era. Então, muitas drag queens vão se assumir trans depois. Sim, Eu digo por sim. experiência própria. Eu digo que drag queen, pra maioria, é só um estágio. Depois não aguenta, porque não consegue viver sem aquilo. É o momento onde a gente consegue ser livre, se realiza e o julgamento não é tão pesado porque a gente se esconde atrás da arte. E você inovou, porque eu fui lá vasculhar, eu vi que tem uns vídeos aí no YouTube, vocês podem pesquisar. E os seus números eram incríveis, que você Sim. trazia uma coisa futurista, Sim. que naquela época era super inovador e chamou a atenção dos jurados no programa dele. Sim, eu já cheguei com os 2 pés no peito e eu nem sabia que eu tinha talento. Eu só queria fazer aquilo para ter uma fuga. Eu pensava, se eu participar disso e for artista, eu vou poder me vestir de mulher. E aí, quando alguém falar alguma coisa, eu vou falar, não sou travesti, eu sou artista. Né? Porque travesti naquela época era uma coisa muito pejorativa. Você falava que era travesti, você ia até presa. Sim. Né? As trans daquela época foram muito resistência, sofreram muita essa invalidação. A gente não podia nem falar que era trans. Né? Às vezes eu era parada pela polícia, eu tinha que falar, não sou travesti, não sou travesti. Eu tinha que arrancava a peruca, falava, eu sou artista, eu tô fazendo show. Porque senão você ia presa. Então imagina o que aquela geração não teve que passar. Por isso que eu não queria ser travesti. Né? Não queria assumir isso. Porque eu não queria sofrer tudo que elas sofriam. Elas foram grandes inspirações pra gente, na verdade. A maior resistência foi ali. Tanto que até hoje a palavra travesti, ela é marginalizada em relação à palavra trans. Quando eu falo que eu sou travesti, as pessoas têm uma reação. Quando eu falo que eu sou trans, as pessoas têm outra reação muito diferente. Por causa desse período que a gente viveu. Então, eu sou muito grata a elas, inclusive. E a gente vem desconstruindo também, né? Sim. A questão da gente trazer essa palavra da travesti também, para que a gente possa trazer outros lugares, né? E aí entram grandes discussões aí do letramento, do que vai Sim. utilizar. E, na real, gente, é como quem se sente, como se identifica. Né? Travesti e transexual é a mesma coisa, não tem diferença nenhuma. Eu acho que as mais velhas usam trans porque passou por esse período muito ruim de invalidação. As mais novas não sofreram isso, então o peso é outro. Para elas é fácil falar sou travesti. Se você pega Linda Quebrada, Erika Hilton, essas pessoas mais jovens, que tem metade da nossa idade, elas têm muita facilidade muito grande de falar sou travesti. A gente, quando fala, eu falo também, para ajudar nesse levante político de desconstrução dessa imagem ruim. Mas quando a gente fala, dói. Porque a gente sofreu muito no passado com isso. São marcas, né? De um tempo que a gente sabe. É uma ferida, conhece. né? É uma Sim. ferida que tá ali, aí quando você vai lá, você vai mexer, é como arrancar uma casquinha da ferida. Também sei que você aventurou anos atrás, quando você não estava abrindo as portas para você, que você chegou a vender um apartamento para produzir seu próprio show. 1999, no antigo Palace, que era uma casa muito renomada. Você sabe que me incomodou logo que eu cheguei no meio LGBT para fazer shows? Os cachês me incomodaram absurdamente. Eu me sentia ofendida de receber aqueles cachês. Até hoje eu acho que é uma ofensa. Opa. Né? Mas eu me sentia muito ofendida. E eu falava, não, eu tenho que lutar contra isso. E eu me perguntava por que as transformistas, na época que não era nem drag o nome, era transformista, por que as transformistas, as drag queens, esses artistas que são tão talentosos, trabalham só no gueto, só na boate, que ele me incomodava. Mas eu sempre fui essa pessoa que me incomoda, mas o que eu vou fazer para mudar? Sim. Eu tenho que fazer alguma coisa. E aí, vamos beber lá na fonte de Madre Teresa de Calcutá, que dizia, as mãos que agem são mais santas que as bocas que rezam. Olha isso, hein? Isso é forte. Então, eu preciso fazer alguma coisa. Não adianta ficar de joelho orando, falando, Deus, ajuda a melhorar esse cachê. Não! O que eu vou fazer para melhorar esses cachês? E aí, eu resolvi, então, vender a única coisa que eu tinha, que era o apartamento, para apostar num show que fosse fora do gueto, que fosse fora de uma boate gay. Então, talvez eu seja a responsável, ou uma das, por ter tirado a comunidade LGBT das boates gays e se apresentar para grandes casas, para grandes shows. Se hoje, de repente, a gente tem Glória Groove, Pablo Vittar e tantas outras explodindo, talvez o embrião disso seja a minha atitude, talvez.
né? Eu não tô aqui querendo reconhecimento, eu quero mais é que todos brilhem, porque eu trabalhei para isso. Mas também é sua trajetória. Mas é inegável. Então, mas eu trabalhei para que todos tenham vida. Olha, me senti Jesus. De certa forma, quando a gente salva uma vida, a gente é Jesus. Quando a gente ama alguém, a gente está sendo Jesus. Porque Jesus é amor. Então, quando você salva a vida de alguém, você está sendo Jesus. Seja homem, mulher, LGBT, não importa. Não importa a cor, não importa gênero, não importa nada. Né? A gente tem que aprender a ser Jesus todos os dias. E todo dia eu saio de casa me perguntando, o que eu vou fazer para salvar uma pessoa hoje? Porque isso é direitos humanos, né? Eu sou uma pessoa de direitos humanos raiz. Sim. Mal compreendida por parte da população, que fica no raso, numa discussão rasa de ideologia partidária, de partido político, de quando a discussão tem que ser muito mais profunda. Você sabe que falando de política, e para mim é inegável, eu tenho que falar de política, quando alguém quer discutir comigo direita e esquerda, me causa uma sensação estranha, de como se eu estivesse tendo que voltar, olhar para trás. Uma coisa que nós já superamos. Ou se não superamos, tem que superar. Porque tem uma coisa que é fato. Política é um pássaro que precisa de 2 asas para voar. Sim. Direita e esquerda. Direita e esquerda são 2 asas do mesmo pássaro. Uma não vive sem a outra. Transforma tudo numa coisa só. Seja de direita ou de esquerda. Transforma numa coisa só para você ver que desgraça que vai ser. Isso nos traz uma coisa que a gente tem que dialogar. Não importa onde você está, vamos dialogar, vamos achar um meio termo, vamos achar um equilíbrio. Você não concorda comigo, eu não concordo com você, mas qual é o senso comum? Onde nós podemos ajustar isso? O que você pode ceder? O que eu posso ceder? Para a gente encontrar um meio de prestigiar a comunidade, porque no final das contas é a comunidade que interessa. Exatamente. Então a gente tem que discutir. Só que tem uma coisa que, para mim, como eu sou uma pessoa muito astuta e talvez à frente do tempo, eu sou uma pessoa muito à frente do tempo, e aí quem é à frente do tempo sempre apanha primeiro. Eu já fico pensando assim, se direita e esquerda são 2 asas do mesmo pássaro, o pássaro também tem cabeça. É lá que eu quero estar. Eu quero pensar. Eu não quero brigar. Eu não quero ver o meu oponente como inimigo. Eu quero ver como oponente. Exato. E eu vou combater o que eu não concordo com argumentos. Eu sou tão à frente do tempo que olha o que aconteceu. Em 2023, teve a parada LGBT. Sim. E aí eu fui a primeira mulher trans a cantar o hino nacional numa versão ópera, que eu sou soprano, na parada LGBT. Foi lindo, aquilo foi histórico para a nossa comunidade. No final da minha apresentação, na abertura da parada, eu saco um leque que é a bandeira do Brasil e abro. O que eu quis dizer com aquilo? O hino nacional é nosso, essa bandeira é nossa, ela tem que ser resgatada. E eu professo isso, eu digo isso em palavras, para não ficar só subentendido. Eu falo, gente, tá vendo essa bandeira? Essa bandeira é nossa. Porque eu queria resgatar. Roubaram essa bandeira. A direita roubou essa bandeira da gente. Sim, sim. E eu queria trazer de volta. Tudo bem. O que aconteceu depois, nos dias que se passaram? Faço ideia. Eu fui massacrada sendo chamada de bolsonarista. Como assim? Mas olha como eu sou visionária. No ano seguinte, 1 ano se passou. Qual foi a ordem da parada LGBT? Tragam a bandeira do Brasil. Caralho, não era isso que eu tava falando desde o começo? E respeita a história, né? Porque você vem nesse legado há mais tempo também. 1 ano atrás eu saco a bandeira do Brasil e falo, esta bandeira é nossa, vamos resgatar a nossa bandeira. Fui taxado de bolsonarista. 1 ano depois, tragam a bandeira do Brasil porque ela é nossa. Eu já não tinha falado isso? O ano passado? E vocês me taxaram de bolsonarista? Hoje a comunidade, vamos conversar mais entre nós. Gente, a gente precisa dialogar mais, hein? Porque toda vez que tentam me combater, lá no futuro as pessoas falam, ela tinha razão. Ninguém reconhece, tá? Mas a história mostra, ela tinha razão. Então, o que parte da comunidade precisa entender definitivamente? Eu não sou a inimiga, o inimigo a ser combatido. Eu não sou. Nós temos inimigos cruéis, perversos, diabólicos, que estão lá, ó. Mas não, vamos bater na Léo Áquila porque ela é o lado fraco da história, ela não vai rebater, ela não tem força, ela é enfraquecida politicamente ainda. Então vamos bater nela que é mais fácil. Às vezes eu tenho a impressão que nós, na comunidade, a gente ainda está aprendendo a lidar ou aceitar a ideia de que existe gente lutando de fato. Porque parece que é meio estranho e as pessoas querem banalizar quando há luta. E vamos parar de hipocrisia, né? Porque o que me falaram foi, vamos ocupar todos os lugares. Ai, eu adorei a frase, falei, é isso mesmo, vamos.
Aí eu entro no MDB, viro presidente nacional do MDB Diversidade, levando para lá um novo olhar, uma nova realidade, viro coordenadora da diversidade, faço coisas que nenhum coordenador na história deste país fez, levo a empregabilidade, faço mutirões, emprego 5.000 pessoas no MDB. Aí agora... E, gente, eu tive agora na inauguração, aliás, parabéns, está ocupando o espaço do Arocha, ali onde você botou o espaço do comitê, botou lá um prédio de arco-íris enorme, um espaço lindo. Eu vi na noite lá o quanto tem também de trans, travestis, de gente, todo o vale que também te apoia. E é inegável um propósito que nos interessa, que é discutir política pública em relação à comunidade. Por mais que a gente possa ter posicionamentos diferentes, é inegável o trabalho que vem sendo feito e todas as políticas públicas que vêm sendo implementadas. E eu imagino o quão difícil não deve ser, de todo lugar e a sua trajetória, você construir esses diálogos tão necessários dentro da política. Claro, a gente melhorou e muito toda a política pública. Você sabe que, olha como a resposta vem. Esse mês que passou... agosto, nós tivemos em Brasília um mega encontro com gestores, coordenadores de política LGBT de todo o Brasil, promovido pelo Ministério dos Direitos Humanos. E eles fizeram um estudo profundo de 1 ano e meio para eleger as 5 cidades, os 5 gestores mais competentes para políticas públicas LGBT. Quem ganhou? Por quê? São Paulo, a Léo Áquila. E eu fui lá para receber o prêmio de primeiro lugar. A comunidade devia aplaudir e agradecer. Claro. E qual partido eu estava? O MDB. Ou seja, o MDB não me impediu e não me impedirá de fazer aquilo que é o meu desejo. Aquilo que é a vontade e o desejo da comunidade. Não há partido que cale a minha boca. Não há partido que vá colocar o bedelho na minha política. Não há. Porque o MDB é um partido democrático. Tem uma banda que é mais voltada à direita? Tem. Sim. Mas tem uma banda que é mais voltada à esquerda. Olha a Simone Tebet. Sim. É uma mulher voltada completamente à esquerda, trabalha no governo Lula e é do MDB. Então as pessoas precisam entender que é a pessoa... O meu partido nunca vai impedir um voto meu. Nunca vai impedir uma política pública minha. Ao contrário, tudo que eu pedi para a nossa comunidade foi dado. Gente, ela tá só hackeando o sistema. Lógico, dizer, ela tá lá infiltrada. Gente, que eles não nos ouçam. Mas é melhor ter uma de nós lá, de olho em tudo que eles estão fazendo, do que deixá-los à vontade. Não é ocupem todos os lugares? Ocupem todos os lugares. Eu estou ocupando um lugar precioso. Consegui virar, em menos de 1 ano e meio, presidente nacional do MDB Diversidade, para reconstruir, ressignificar o que é diversidade nesse país. E de um lugar de fala significativo para a nossa sigla, né, Leonor? Eu acho que a gente tem dentro da própria comunidade, eu que pesquiso as velhices, ainda há um próprio buscar de entendimento dentro, que é uma sigla necessária de política identitária, mas ideal mesmo é a gente chegar num mundo, a gente possa ser quem nós somos e não precisar estar brigando por identidades. Claro. Né? A gente vai chegar lá. A gente só precisa que a comunidade... use um exemplo para mulheres e a gente pratique a sororidade. Eu sei que sororidade é uma palavra que só se aplica a mulheres, porque soror quer dizer irmã, né, em latim. Então, uma sororidade é uma palavra que só se usa entre mulheres. Mas a gente tem que usar esse exemplo da sororidade, que é se colocar no lugar do outro, é não invalidar um igual. Né? Mulher falar mal de mulher é uma coisa absurda, porque elas já são muito criticadas, muito invalidadas, enfrentam machismo e tal. A gente também, a gente enfrenta tantos preconceitos, fora da bolha, a gente já apanha tanto, já é tão invalidado. Para que dentro da bolha fazerem isso com a gente? Não precisa. Tudo bem, olha, você é de esquerda... Aqui tá, eu sou uma pessoa bem de centro, eu sou centro-esquerda, né? Não sou uma pessoa esquerda radical. Porque se eu for radical, a gente não vai avançar. Posso te dar um exemplo prático? Claro. Você foi no meu comitê. Sim. Você viu lá uma maquete? Sim. Aquela maquete é o principal projeto que eu tenho. É um prédio de 24 andares, totalmente LGBT, que chama Casa Arco-Íris. Lá dentro vai ter de tudo. Empregabilidade, não vai trabalhar quem não quer. Vou deixar bem claro isso, não vai trabalhar quem não quiser. E eu vou fazer assinar
um atestado de vadiagem. Ó, não trabalho porque não quero, não me enche o saco. Aí tudo bem. Porque vai ter muita empregabilidade, que é a minha bandeira principal. Porque Silvio Santos disse isso, eu assisti um dia depois que ele morreu, num documentário, tem uma fala dele que é assim: me dê um trabalho e comerei todos os dias, me dê uma esmola e comerei hoje. Exato. É isso. A minha função é ser a gestora da empregabilidade, porque é o que vai trazer dignidade para as pessoas. Dignidade é dinheiro no bolso, é comida na mesa e casa para morar. Exatamente. E só através do emprego você vai ter isso. Então, eu consegui ser, na minha gestão, na coordenação, a gestora da empregabilidade. Em um ano, eu empreguei mais pessoas LGBT trans do que em 20 anos que essa coordenação existe. Por isso que eu ganhei, em Brasília, o prêmio de melhor gestora do país. Então, isso é um feito, né? Contra fatos não há argumento. Você pode me odiar, mas tem duas coisas que você não pode. Uma é me chamar de incompetente, a outra é dizer que eu sou feia. E ela é incansável, gente. Desistam. Nada Não, vai calar essa mulher. Nada vai me calar, nada vai me barrar. Ah, eu vou votar porque você é do PMDB. Ah, ok, amor. Quando eu for eleita, eu vou governar para todos. Mas você é visionária, Eu você sou. passou um recado na parada que ficou muito claro para todos nós, que aí você tá mirando um alvo ali de... Eu da já sei futura onde eu quero presidenta. chegar. É isso? Eu vou ser presidente do Brasil. Eu vou ser. Escreva o que eu tô falando. Guarda esse programa para a história. Como vocês vão ver que tudo que eu falei na minha vida que eu seria, eu me tornei. Dentro desses desafios que você está encontrando para esse objetivo, dentro da política mesmo, o que você pode numerar e, ao mesmo tempo, qual foi o facilitador da construção desse diálogo? Para você ir bater na porta, persistir, para que te ouçam e você ter garantido já tudo que você vem conquistando agora. Eu acho que ter estudado fez um grande diferencial na minha vida. Por isso que tem um meme que rola na internet que é: quer ser Léo Áquila, vai estudar. Porque eu falei isso na Fazenda pra Nicole. E as pessoas não esquecem, as pessoas não deixam esse meme morrer. Ele é tão presente na internet e traz um debate tão acalorado até hoje, 10 anos depois, que eu tenho um projeto que chama Quer ser Léo Áquila, vai estudar. Mas eu vou te pôr na escola. Eu vou abrir para você vagas nas instituições de nível superior. Eu vou fazer isso por você. Então, a brincadeira virou uma coisa séria agora. Mas ter estudado fez toda a diferença. Porque uma coisa é você chegar travesti diante de um monte de homem, todos velhos de política, que dão nó em pingo d'água e pleitear alguma coisa. Outra coisa é você chegar lá com argumentos e com força de personalidade. De chegar, de bater na mesa lá, bater o pau na mesa e falar assim: ó, eu quero porque eu sei que aqui tem uma brecha e aqui cabe. Então, eu nunca chego perguntando sim ou não. Eu já chego com um sim. Eu sempre chego perguntando por onde eu vou? Qual é o caminho? Porque eu sei que tem. Isso aqui é Brasil, país do jeitinho. Qual é o jeitinho? Qual é? De onde eu vou tirar essa verba? Como você tem trazer a questão da empregabilidade. Claro. Né? Você vai negociar com os grandes empregadores aí e é nessa ruptura que você consegue quebrar o sistema. E vou te falar mais. Quando eu cheguei na minha coordenação, alocada na Secretaria de Direitos Humanos, eu falei, eu não sei se eu vou dar um tiro no pé, mas eu vou ser essa pessoa. Aguerrida, desbravadora. Eu não pedia permissão pra nada. Meu Deus, eu falei, ou vão me odiar, ou vão me amar pra sempre. Eu não pedia permissão. Quando a secretária, que era a Soninha, eu te amo, um beijo, desculpa, irmã. Quando ela ficava sabendo, o negócio já tinha acontecido. Eu criei sem permissão nenhuma os eventos de empregabilidade. Quando viu, já estava lá acontecendo, já tinha 800 vagas, 3 mil pessoas lá para pegar as vagas, e o negócio já estava lá. Nossa, você fez tudo sozinha, você fez tudo. Eu falei, amor, só assina aqui, ó, por favor, economiza esse tempo. Assina aqui, vamos lá, faz uma fala. Então, eu fui fazendo assim. Eu criei um evento que chama Festivamente para cuidar de saúde mental, que é a nova pandemia, né? Sim, saúde mental é a nova pandemia. A gente tem visto aí pessoas tirando a própria vida, pessoas acabadas, porque não tem saúde mental. Não tem acolhimento, a gente tem. E no prédio Casa Arco-Íris, 24 andares, vai ter um andar inteiro só para saúde mental. Para nossas políticas, então, identitárias, é tão necessário. Um andar inteiro só para velhices LGBT. Olha, eu já ia chegar lá. Um andar inteiro. Uma delegacia LGBT no térreo. No térreo tem um teatro que nós vamos ter atração de segunda a segunda, permanente, com temática LGBT, com artistas LGBTs, com drags, com trans, com peças com temática LGBT. Agora,
cheguei onde eu queria. Quando eu digo para você que eu tenho que estar no meio, no centro, porque eu vou precisar para avançar politicamente e trazer o que a comunidade LGBT precisa, e essa Casa Arco-Íris é o maior projeto do mundo LGBT, não tem em nenhum lugar do planeta esse prédio, um prédio assim, com tudo que eu estou oferecendo, eu vou ter que dialogar com os dois lados. Por quê? O meu sonho é ter uma delegacia LGBT. Sim. Quando a gente fala de delegacia, quem assina por delegacia? O governo. Direita. Já tá lá mexendo na estrutura de alguma Se forma. eu não dialogar com a direita, com o Tarcísio, não tem delegacia LGBT. Mas, infelizmente, por ignorância, por falta de querer admitir que eu tenho razão, muitas pessoas que são radicais preferem nem pensar nisso, nem dialogar. Preferem não ter a delegacia. Deixa as pessoas morrerem, mal atendidas nas delegacias comuns, deixa a violência aumentar, mas com o Tarcísio eu não converso. Eu discordo. Com o Tarcísio eu vou sentar, com o Tarcísio eu vou conversar, com o Tarcísio eu vou falar, olha, por favor, a gente precisa dessa delegacia, me dá esse presente, assina aqui, ó. Sim. Já o está resto todo eu topo. encaminhado, já está tudo encaminhado, porque eu estou trabalhando esse prédio, eu queria ter colocado ele de pé como coordenadora, eu não tive poder para isso. Eu preciso ter poder, eu preciso ser eleita para colocar esse prédio de pé, porque o prédio já existe. Sim. O que vai ser investido ali é ínfimo. E é uma coisa, um projeto que vai colocar a comunidade LGBT no topo do mundo. Né? Então eu vou fomentar cultura, eu vou fomentar segurança, eu vou fomentar revitalização do centro, turismo, porque LGBTs do mundo inteiro vão vir gastar seus dólares aqui, seus euros, para conhecer o prédio. Né? Nós vamos ter formação, restaurante, escola. Gente, tem tanta coisa. Um andar para cada sigla. Não adianta eu Onde falar é o por espaço do lésbica. prédio? Você já sabe qual é o prédio? Já. Posso falar depois? Não, claro, mas, Tá, mas, mas já é, tem. mas é dentro do É no centro. saneamento urbano no centro. É no centro. Que também está precisando de revitalização, Sim, também está sim. precisando E um ser prédio que eu ocupado digo- por nós também. Então, um prédio que eu garanto a você, e eu já tô falando antes de acontecer, se nós não ocuparmos, vão invadir. E de uma maneira desordenada. Vão invadir. E depois não tem quem tire. Vai virar uma favela. Uma favela vertical. Entendeu? Então a gente precisa ter esse olhar, e por isso que eu te falo que eu estou muito à frente do tempo. E as pessoas precisam acompanhar meu raciocínio. É por isso que eu te falo que quando eu paro para discutir direita e esquerda, parece que eu estou olhando para trás. Sim. Quando a gente tem que olhar para frente. Vamos superar, gente. Nós não temos que ter partidos no plural. Nós somos um partido LGBT. O resto a gente atropela. Ou vamos nos unir aos propósitos, né? É o que Pronto. nos interessa. Né? Claro, eu não sou a inimiga a ser combatida. O inimigo está passando batido enquanto as pessoas tentam me atacar. Tá errado. Tá muito errado. Eu tenho certeza que o dia que me virem sentado com o Tarcísio, vão me chamar de bolsonarista. Certeza absoluta, eu já estou preparada para isso. Quando, na verdade, eu estou pleiteando uma coisa que ninguém conseguiu até hoje. Uma delegacia LGBT. Nós vamos ter. Sim, gente, só você ver a perspectiva do trabalho que vem sendo feito e o diálogo que vem sendo construído e as suas ideias e seu posicionamento, gente, por favor, né? Quer uma outra conquista, um legado gigante que eu estou deixando para São Paulo? O Transcidadania, que é um projeto que acolhe pessoas trans para estudar. A devolutiva deles é estar na escola, não faltar, a gente acompanhar a evolução escolar e tal. Só que como é que era o Transcidadania? Uma renda de 1.400, era 1.300 e pouco, a gente passou para 1.480, para a pessoa poder pagar um aluguelzinho, ter a condução para ir para a escola. Né? É o mínimo ali para ela ir para a escola. A devolutiva é estudar. 2 anos. Só que tinha trans tão atrasada que 2 anos era insuficiente. Mas quando dá 2 anos, a pessoa tinha que sair e não pode mais voltar. É uma vez só por CPF. Só que aí, de que adianta um projeto que te dá uma formação e você... qual a sua formação? Nível médio incompleto. Não faz sentido. Sim, sim. Não faz sentido. Só faria sentido se você deixasse a pessoa concluir. Então, eu consegui passar para 3 anos. Olha que vitória. O Transcidadania, que era 2, agora, para quem precisa, não é para todo mundo. A gente calcula, é matemática. Em que série você está? Ah, então dá para você 2 anos. Em que série você está? Então dá para você 3 anos. Quem precisa de 3 anos, terá 3 anos. Mas tem outro ganho. Elas saem desse programa ainda vulneráveis. Então, como é que funcionava? Tá aqui, venceu 2 anos, toma aqui seu diplominha de Transcidadania, parabéns, boa sorte.
Partiu, né? Boa sorte nada, meu amor, porque ela no primeiro não que ela receber, ela vai voltar pra droga, pra prostituição, pra vulnerabilidade, pra morar na rua. Tudo isso vai acontecer porque elas não têm força pra lidar com a brutalidade do mercado de trabalho. Aí que entra a Léo Áquila, a gestora da empregabilidade. Eu fechei acordo com várias empresas e grandes empresas, tá? Sim, Tô falando sim. de empresa fundo de quital, não. Tô falando de grandes empresas, que não convém falar nome aqui, porque a gente não tá sendo pago pra fazer mexer. Por favor. Mas são grandes empresas, com milhares de vagas. Então, o que eu fiz um acordo com eles? Eu fechei um acordo entre essas empresas e a coordenação para que nenhuma trans saia do programa sem emprego. Então, o que a gente fez? A gente mapeou todas, faltam 3 meses para acabar o Transcidadania, para acabar o benefício. Sim. Para elas não ficarem sem dinheiro, nesses 3 meses elas vão começar a ter contato com essa empresa que ela vai trabalhar. Para ela ir se adaptando, conhecendo quem vai ser o chefe, o ambiente de trabalho, ver se adapta, se dá match. Porque tem que dar match também. Claro. Não deu certo, vamos tentar outra empresa, outro ramo. Qual é a sua vocação? Me fala, o que você gostaria? Então a gente vai atrás disso. Quando acabar, nesses 3 meses, quando acabar o Transcidadania, ela é dispensada num dia e contratada no outro pela empresa. Ela não é fica à descoberta. Toa, não é à toa o apoio que você está recebendo da comunidade, que está Claro. vendo o resultado do seu trabalho. Cara, era isso que faltava, porque a conta não batia. Sim. Investir nessas meninas e nesses meninos trans era um dinheiro público jogado no lixo. Jogado no lixo. Agora não. Agora elas saem de lá formada, até o final formada, com acompanhamento e com várias capacitações de cursos, porque a gente já vai vendo qual é a vocação dessa pessoa. Sim. Né? E já vai dando cursos de capacitação para ela dentro da vocação dela. Quando ela termina, ela já sai empregada. Então, olha que avanço. Então, eu sou a inimiga que precisa ser combatida? Não sou. É uma aliada para que a gente possa Super. trabalhar. Super aliada. Léo, em relação à educação de base, porque a gente sabe que crianças trans também existem. E aí há tanta resistência. A gente tem tido episódios aí lamentáveis, tristes. E você, no momento que você abriu lá, que você iniciou sua campanha, você fez aquele minuto de silêncio do caso que aconteceu no Colégio Bandeirantes. Como está isso no teu radar para que a gente possa discutir mais e trazer uma educação? Porque quando a gente fala em educação sexual, muita gente banaliza ou muita gente leva para um lugar que nada tem a ver, quando a gente tem que minimamente abrir esse debate para que a gente possa trazer uma melhor educação sexual nessas escolas. Você sabe que não existe fórmula mágica para isso. Sim. E daqui 50 anos, por mais que a gente trabalhe e seja eficaz na política pública de educação, as pessoas ainda vão estar discutindo isso. Por quê? Porque prego que se destaca leva martelada. À medida que a gente avança um passo para proteger essas crianças, os conservadores vêm com um monte de fake news, como, por exemplo, dizer que a gente mutila a criança, aplica injeção em criança. É tudo mentira, porque não existe nada disso. O que existe de tratamento para criança trans é acolhimento, é ouvido, que é o que eles deveriam ter na sociedade, em casa, e não tem. Nem na igreja, nem em lugar nenhum. Então, é isso o único tratamento que o Hospital das Clínicas dá. Depois, com maior idade, é que a pessoa pode tomar as decisões de que cirurgia e o que quer fazer. Até lá, é só terapia, né? Para que essas crianças sejam ouvidas. Eu tenho um projeto que se chama Inteligência Emocional nas Escolas, que é para aplicar para as crianças. E aí, a gente não toca no nome LGBT. Porque se a gente toca no nome, o projeto não passa. Então, é inteligência emocional nas escolas, que basicamente é ensinar para as crianças o empoderamento de quem ela é, seja ela quem for. É Sim. preta, o cabelo é X, é Y, é gorda, é PCD, não importa. Combate ao bullying também, né, gente? Sim, é para combater o bullying, mas é para empoderar a criança. Só que eu estava pensando esses dias, e aí eu tomei uma decisão. Eu acho que a gente vai valorizar mais a criança e a qualidade do ensino se a gente começar, ao contrário, valorizando o professor. Então, a minha proposta é que São Paulo tenha o maior salário para professores da gestão pública e o maior salário para enfermeiros e enfermeiras, o maior do Brasil. E depois a gente leva isso para frente. Né, eu estou pensando aqui no município. Então, o município de São Paulo vai ser invejado por todos os outros, porque os enfermeiros e os professores terão os maiores salários. Eu quero que professor seja reverenciado quando entra na sala. Eu quero que professor seja recebido de pé pelos alunos, como era na minha época. A gente tinha que levantar e fazer silêncio para o professor entrar. Só sentava quando o professor mandava. O professor era respeitado, minimamente. Isso se perdeu. A gente tem que trazer professor como se fosse um herói. A gente tem que trazer enfermeiros como se fossem heróis.
Professores e enfermeiros são os grandes heróis da nossa nação. A gente não consegue mudar esse mundo e não consegue avançar em política nenhuma educacional enquanto a gente não valorizar professor. Então, é utópico se eu disser para você que a gente vai melhorar a educação. Vamos tratar da criança. Não, isso é um segundo passo. Mas eu mudei de ideia em relação a isso e aprendi e descobri, talvez sendo visionária também, que eu vou primeiro valorizar o professor para valorizar a educação. Eu não consigo fazer o contrário. Então, a minha luta vai ser para que os professores de São Paulo tenham o maior salário que o país já viu. Maravilhoso, excelente guarda-chuva que você está garantindo aí de ponta a ponta o que é necessário. Léo, tem um momento aqui que eu estou chamando de pode cancelar, mas fica tranquila, que é uma brincadeira, um trocadilho quando eu toco o assunto que me toca nas minhas pesquisas, que é o envelhecimento. E aí eu pergunto para Léo, o que ela projeta, pensa, que essa mulher visionária sobre a sua própria velhice? Você é avó, né? Sou avó. Mas eu parei de medir com a minha régua. Você sabe que eu descobri que solidão é uma doença muito grave para os LGBTs. E a gente só descobre quando a gente passa na pele alguma situação. Por que eu me voltei a velhices LGBTs e deixei implantado na coordenação um programa de velhice LGBT e o primeiro centro de acolhida LGBT que está para inaugurar? Porque eu passei 1 ano pleiteando. Então tá para inaugurar. Infelizmente eu não estou mais na gestão, mas eu estou cobrando da prefeitura. Porque eu não sabia o que era solidão. Eu sempre fui uma mulher casada. Quando eu saí de casa, aos 18 anos, eu já casei. E eu terminei já emendei com outro, já emendei com outro. Tive 4 relacionamentos só a vida inteira. E todos foram longos e duradouros. Então eu nunca soube o que era solidão. Eu estava casada há 10 anos, que foi meu último casamento, que foi televisionado, que ele ficou doente, quase morreu, que o Brasil inteiro acompanhou, viu pela televisão aquele mega casamento e tal, que foi muito emocionante. E aquele homem era o homem da minha vida. Eu faria tudo por ele, tudo. Inclusive aguentar o bolsonarismo dele, que eu descia rasgando na garganta, eu não sabia atravessar, mas aguentava, em nome do amor. Né? Porque quando eu casei com ele, não existia Bolsonaro. Era eu e ele. Depois ele pôs o Bolsonaro entre nós dois e isso foi um grande prejuízo para o nosso amor. Mas eu aguentei até onde eu pude. O que acontece? É muito difícil... Você perguntou o que mesmo que eu tinha que te responder? Sobre essa projeção sobre a que você velhice. vê da Aí velhice. o que aconteceu? Eu sou uma pessoa que trabalha muito. De segunda a segunda, 15 horas por dia. Mas os domingos, eu dava para o meu marido. Literalmente. Os domingos eu entregava para ele, eu cuidava dele, eu cuidava da minha família, que era ele. Né? A gente saía para jantar, para almoçar, para fazer coisa de casal, né? E a gente evitava falar de política para não brigar. Só que aconteceu que ele me traiu. E eu descobri. E ele era o homem da minha vida e eu sofri muito. E quando a gente terminou, isso faz 1 ano e 8 meses mais ou menos, quando a gente terminou, eu comecei a não ter mais ele aos domingos. E aí eu comecei a sofrer de solidão. Que aí eu falava, nossa, comecei a passar mal aos sábados. Todo sábado eu estava passando mal. Todo sábado. Eu falei, gente, tem alguma coisa psicológica errada, só pode ser. Porque eu começava a ficar com a mão gelada, sentia aquele calafrio, começava a passar mal, aí começava a me dar tontura, aí me dava falta de ar. Aí eu falava, gente, tem alguma coisa muito errada. Aí conversei com a minha mãe, expliquei para a minha mãe o que estava acontecendo. Minha mãe falou, vamos procurar ajuda médica? Eu falei, vamos. E aí eu comecei um tratamento comecei um tratamento psicológico, depois psiquiátrico, e descobri que eu estava sofrendo de solidão aos domingos. Por isso que no sábado eu já começava a passar mal. Porque era muito louco, eu ficava bem segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Chegava sábado e já começava a passar mal. Domingo, então, eu ficava de cama, jogada na cama, imprestável. Alguma coisa estava errado. E na segunda eu estava ótima outra vez para trabalhar. Aí eu descobri que era solidão, porque eu não tinha mais meu marido aos domingos para cuidar, para amar. Então eu comecei a ficar sozinha. Foi aí que eu descobri, que eu comecei a calcular. Falei, poxa, se eu, que sou rica, bonita, poderosa, maravilhosa, Léo Áquila, estou sofrendo de solidão, imagina as pessoas que não têm nada do que eu tenho, que são periféricas, que são pretas, exato, que são PCDs. Comecei a olhar para outros corpos, né? E aí eu comecei a perceber que falei, essas pessoas estão sofrendo de solidão, eu tenho certeza absoluta. Foi aí que eu criei o Festivamente aos domingos, para fazer companhia para as pessoas que estão em estado de solidão. E deu muito certo.
Lamento muito que isso pereceu quando eu deixei a coordenação. Porque isso mostra que muita coisa do que eu conquistei na coordenação não era pelo cargo, era por ser Léo Áquila. Por ser a sua construção de trabalho. E por não aceitar não como resposta. Nem Vocês todo mundo tem entenderam, essa né? força. Eu não aceito não como resposta. Pode ser o que for, não aceito. Você tá me dando a mão porque você vai falar que acabou? Ai, vai acabar. Meu Deus, mas a gente não falou nada ainda. Mas ninguém solta a mão de ninguém. Aí ele já decora meu jingle. Gente, eu moro ali do lado, eu escuto todo dia. Eu falo pro meu marido, eu estou cantando em casa. Meu amor, muito obrigado. Ah, que Eu pena, tinha foi muito certeza rápido. que a sua generosidade, ela tá aí, como você atendeu prontamente, para quem tá começando esse desafio de primeira temporada. Não é fácil estar aqui também. Lindo. Muito obrigado Que prazer mesmo. pra mim. É agora aquele momento, tá? Se você quiser dar o seu recado, Quero. por favor. Pra que câmera eu Pra olho? cá. Pode dar. Pode ser pra cá. Pra cá? É. Gente, presta atenção numa coisa muito importante, tá? Pra depois vocês não dizerem que ninguém avisou. Talvez daqui 100 anos, vocês vão estar usando esse vídeo pra falar, nossa, 100 anos atrás, uma travesti tentou avisar a gente. O que eu vou falar é uma visão mediúnica que vocês precisam prestar muita atenção. Eu sou uma pessoa visionária. E eu tô vendo o Brasil como uma grande chocadeira ligada numa tomada. E essa chocadeira tem um ovo lá dentro sendo chocado. E quando esse ovo eclodir, preparem-se. É um monstro contra nós que está lá dentro. Mas a gente pode evitar. O meu trabalho consiste em tentar desligar da tomada essa chocadeira o dia inteiro. Sozinha eu não vou conseguir, mas se ninguém soltar a mão de ninguém, a gente vai conseguir desligar essa chocadeira para que esse ovo não ecloda. É um monstro contra nós. Me ajude e não fica orando por nós, não fica orando para Deus me dar força. Faça a sua parte. Olha para a Madre Teresa de Calcutá que dizia: as mãos que fazem são mais santas que as bocas que rezam. Amém. E você já sabe, quer participar desse diálogo aí, você comenta, compartilha, espalha. Isso aí, a gente tem que espalhar a palavra para todo mundo. E você já sabe que aqui é o espaço sempre do diálogo. E eu peço muito respeito, ética nos comentários para que a gente possa continuar esse papo. Bora dialogar?